Oi, gente, boa noite para quem está chegando. Vamos começar então a nossa segunda live, nossa segunda aula gratuita. Pessoal chegando, Silvana, Juliana, Miriam, Ina, Renata, Carol, Lúcio, Flavinha, a Fefe, Joana, Andressa, coisa boa. Vamos entrando então. A Carla, oi Carlinha. Oi, Lele Borges, como é que tá? Agnes, Miriam, Carlinha, André, oi Rangel, querido, Silvana, Mariângela, olha a Adri do ateliê, Cleo, como é que tu tá, Cleo? Minha orientanda, que saudades. Kelly, Lu, Bibiana, como é que tu tá? Bom, um monte de gente querida aqui, outras pessoas que devem estar chegando pela primeira vez, que estão conhecendo o meu trabalho agora. Eu vou pegar um copo d'água só um pouquinho. Deixar essa água aqui pertinho de mim, porque eu falo bastante, né, gente? Super feliz com a presença de vocês aqui, feliz demais com esse projeto maravilhoso que é levar mais comunicação não violenta, ou seja, levar mais informação a respeito dessa abordagem para a gente viver a vida e fazer da vida uma experiência mais maravilhosa. Oi, Viviane, Thelma, Vivi, gente. Ai, querida, tu também tá eternamente no meu coração, querida. Cleo, turma, Débora, eu vou combinar com vocês algumas coisas, tá? Primeira delas, que eu vou, é aula hoje, então eu vou ter muito pouca interação com vocês aqui. Então os comentários, eles estão rolando, é maravilhoso que eles estejam aqui, mas eu preciso dizer para vocês que eu vou fazer um comentário ou outro no início, agora dando umas boas-vindas para vocês, e também no final, né? E se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de compartilhar, algo que tá chamando no coração, vocês podem mandar um direct para mim depois, tá bom? E aí eu só peço um pouquinho de paciência, porque eu não vou ter tanta agilidade de responder, talvez em menos de 24 horas, mas a intenção é que no máximo em 24 horas eu possa dar um retorno para vocês. Vamos começar então? Que vocês quiserem convidar alguém, pega o aviãozinho aí do lado, chama a pessoa que tu entende que precisa escutar um pouco a respeito de como a autorresponsabilidade pode contribuir para uma experiência de vida mais maravilhosa, que é o tema de hoje. Lembrando que amanhã e quinta-feira tem mais 2 lives, onde nós vamos seguir com alguns pontos que são importantes para nós podermos ter uma melhor experiência de vida. Porque quando a gente tem uma melhor experiência de vida, todo mundo que se beneficia, né? Aliás, todo mundo que convive com a gente se beneficia. Bom, olha só, já surgiu uma pergunta aqui sobre a aula de ontem. Turma, pessoal que tá aqui comigo, preciso dizer pra vocês que ontem fiquei com uma dorzinha no coração, tá? A live não ficou gravada, na hora de gravar, alguns de vocês devem ter acompanhado o Stories. Pediu desculpa pra mim e não gravou, o que dói, né? Porque a ideia é que essas lives fiquem gravadas, que essas aulas fiquem gravadas pra vocês poderem assistir de novo, porque às vezes é tanta coisa que é trazida, assim, que a gente tem vontade de olhar outra vez, para poder compartilhar com outras pessoas. Então a intenção é que seja gravada assim hoje, amanhã e quinta-feira, e que seja disponibilizada no meu IGTV, que é dentro do meu Instagram, e também no YouTube, tá? Que eu tô começando um canal lá, colocando as lives lá também, para vocês poderem assistir de novo. Então, vou começar. Eu tô vendo, obrigada pelos coraçõezinhos aqui, porque quando vocês colocam os coraçõezinhos, o Instagram avisa o número máximo de pessoas possível, né? Que já estejam conectadas com o meu perfil. Bom, Bárbara, tu queria saber o tipo de abordagem que eu usei com o meu filho. Eu imagino que tu esteja se referindo a ontem, quando aconteceu a live. Para quem não estava aqui, eu quero explorar outras coisas aqui hoje, tá? Mas eu não quero te deixar sem resposta. Ontem eu trouxe uma situação que foi o meu chamado para a comunicação não violenta. Uma situação que aconteceu na minha casa, onde eu percebi que se eu seguisse, eu e meu marido, jogando o jogo do certo e do errado, que é quando alguma coisa está errada, a pessoa precisa aprender pela dor, nós iríamos provavelmente criar uma situação do nosso filho crescer, entendendo que para não pagar o preço, não pagar a consequência das atitudes que não eram as atitudes bem-vindas e desejadas, ele precisaria, para garantir que ele não perdesse algum privilégio, esconder as coisas de nós.
né? E isso foi uma grande tomada de consciência, porque ontem a live foi sobre isso. Tomada de consciência, crescimento, autoconhecimento a partir de nós entendermos as situações por uma outra perspectiva, a partir de um insight, do se dar conta. Porque a comunicação não violenta não nasce do método. A comunicação não violenta, ela nasce a partir da nossa intenção. Não, de nada vai funcionar nós aplicarmos a estrutura de como nós podemos expressar com autenticidade, de uma forma cuidadosa na relação, se a nossa intenção for uma intenção de manipulação, for uma intenção de deixa eu me acalmar, deixa eu engolir e falar do jeito que eu aprendi. Porque a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, o nosso tom de voz, ele vai acabar demonstrando a nossa intenção. E como todos nós temos necessidades universais, que tem a ver com aquilo que todos nós precisamos, coisas que são preciosas e importantes para nós, para que a gente tenha uma boa vida, uma vida mais maravilhosa, uma delas é a necessidade de congruência. Ou seja, de que as coisas ornem, que as coisas combinem, que as coisas tenham uma mensagem de discurso e prática que sejam alinhadas. Então, se eu tenho uma intenção de vingancinha, uma intenção de retaliação, tô com raiva, mas eu aplico a estrutura da CNV, o outro provavelmente vai ter uma percepção instintiva de que não está congruente. O que eu digo não está combinando com o meu tom de voz, com a minha linguagem corporal. Então, o que acontece nesse processo? A necessidade de congruência do outro não é atendida. E às vezes isso acontece de uma maneira intuitiva. A gente não tem muita clareza do que aconteceu, a gente só tem uma sensação que não pode confiar naquilo que está acontecendo, que não pode confiar naquela pessoa. Que muitas vezes a gente chama isso de intuição, né? Eu intuo que eu não posso confiar. Tem alguma coisa aqui que está esquisita. Então eu tô te trazendo isso hoje para que a gente perceba. Gente, acho que eu tô com batom no dente, só um pouquinho. Tô. Enfim. Coisas que só acontecem quando a gente faz ao vivo, né? Então, o que acontece nesse processo? Não combina. A comunicação não violenta, ela tem que nascer de uma mudança de observador, de um olhar diferente para a situação, de enxergar a situação por uma outra perspectiva. Então, como é que nós lidamos com essa questão com o Lucas? Eu vou combinar com vocês, não vou falar sobre isso hoje, porque a gente tem mais conteúdo aqui. E como tem pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez e não estavam ontem e não sabem sobre o que eu estou falando, eu vou combinar com vocês que até o final de semana, até domingo, eu vou colocar um vídeo no meu IGVT comentando sobre como eu administrei a situação de ontem, que eu trouxe como exemplo, e aí conto de novo a situação para quem não estava aqui ontem poder acompanhar, tá bom? E para a gente poder evoluir no conteúdo e não ter um repeteco. Combinado? É isso que vai acontecer. Eu vou fazer um vídeo falando de novo, descrevendo e como nós manejamos com aquela situação, tá bom? Hoje, Érica, querida, Érica Pinache está fazendo textos lindos, gente. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, tá? E como essa atitude de autorresponsabilidade, ela pode contribuir para que nós tenhamos uma experiência de vida mais maravilhosa. Então, primeiro preciso, oi Carlinha, trazer para vocês uma situação aqui, que é mais ou menos vou chamar isso de definição, tá? Do que é, afinal de contas, essa tal autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade tem a ver com nós termos clareza sobre o fato. Obrigada pela mulher maravilhosa, fico feliz de saber que as coisas que eu te trago estão fazendo sentido para ti. Sobre o fato de que eu tenho possibilidade de escolha a todo momento na minha vida. Muitas vezes nós não temos essa percepção com clareza, não estamos conscientes disso, de que nós temos uma possibilidade de escolha o tempo todo. O que acontece quando a gente não se dá conta que nós podemos escolher? Nós começamos a caminhar para um lugar de reclamação. Esse é um dos caminhos. Dentro de comunicação não violenta, nós entendemos que toda reclamação, toda coisa que a gente se queixa, toda coisa que a gente diz que não tá bom, tudo aquilo que a gente sai falando, ai, como tá frio aqui, ai, mas que tempo horroroso, ai, nossa, como tá difícil tal coisa, ou eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Tudo isso que a gente fala expressa necessidades não atendidas. Ou seja,
Toda vez que a gente reclama de algo, é porque alguma coisa não está bem na nossa vida. É porque nós temos expectativas de estar vivendo uma nova experiência, uma experiência diferente daquela que a vida está nos apresentando. Então, olha que coisa importante para nós conseguirmos abrir novas possibilidades de ação, novos caminhos, novas alternativas, uma nova experiência de vida, um novo jeito de se relacionar comigo mesmo e com o outro, seja na minha vida pessoal ou profissional. E toda essa questão da própria aplicação da comunicação não violenta nasce, de alguma forma, dessa percepção de que nós podemos escolher a todo momento. Não podemos escolher as adversidades que a vida nos apresenta, né? A gente não tem como escolher isso. As coisas simplesmente acontecem na vida da gente. Mas nós temos a possibilidade de escolher sobre como vamos lidar com o que está acontecendo. Quem eu vou ser diante do que está acontecendo. O que eu posso fazer para contribuir para que eu tenha a melhor experiência e gere para o outro a melhor experiência possível diante daquilo que está acontecendo. Então, a autorresponsabilidade é premissa, é condição, é pilar, é essencial, é pré-requisito para que a gente possa ter uma outra forma de se comunicar. E aí tudo começa dentro da gente. Preciso primeiro comunicar dentro de mim de um jeito diferente, fazer uma interpretação diferente, enxergar a situação por uma perspectiva diferente. Porque se eu enxergo de uma perspectiva diferente, eu vou ter uma emoção diferente, essa emoção vai me levar a uma ação diferente e essa ação vai me levar a um resultado diferente. Quero te trazer alguns exemplos aqui. Esses dias, eu recebi um áudio no WhatsApp de uma pessoa que eu prezo muito. E o áudio dela dizia alguma coisa assim: eu não aguento mais viver nessa prisão. Porque esse momento de vida, porque essa live vai ficar salva, né, por muitos anos e anos, o momento que estamos vivendo hoje, na data de hoje, é um momento em que estamos em isolamento, né? Estamos vivendo uma pandemia. Então a nossa vida está muito diferente da vida que nós tínhamos antes de março. E aí o que acontece? Essa pessoa está tendo uma experiência, é uma pessoa com alta necessidade de interação social. Ela tem sempre uma vida muito ativa, sai, faz coisas, se reúne com as amigas, enfim. E aí ela está se sentindo presa dentro de casa. Quando ela está comunicando isso para ela, estou presa dentro de casa, ela está sem consciência sobre a escolha que ela está fazendo. Porque ela poderia escolher ficar em casa e poderia escolher sair de casa. Quando ela escolhe ficar em casa e ela tem um olhar para isso, entendendo que ela não tem outra alternativa, só me resta ficar em casa, ela está comunicando para ela mesma que ela não tem autonomia, que ela não pode escolher ir e vir para onde ela bem entender no momento em que ela bem entender. Quando ela comunica para ela que ela não tem autonomia, porque esse diálogo está dentro dela, eu não aguento mais essa prisão. Quero te mostrar toda a dinâmica que isso gera, pela falta de percepção sobre escolhas e entendimento de que eu contribuo para o resultado que eu tenho na minha vida. E que eu sou autorresponsável. Autorresponsável é meu, eu tenho responsabilidade sobre isso. Sobre como eu vou tornar a minha vida mais ou menos maravilhosa. Entendendo que esse poder está dentro de mim. Porque quando eu não tenho essa percepção que esse poder está dentro de mim, o que acontece com a minha vida, gente? Eu espero que o outro entregue para mim a necessidade pronta atendida. Eu espero que ele me dê felicidade, que ele me dê amor, que ele me dê paz, que ele me dê harmonia, que ele me dê o que for. E aí, quando eu não tenho autorresponsabilidade, que eu não tenho essa percepção de que tudo que eu faço implica numa escolha que eu fiz, mesmo que eu não tenha percepção clara sobre por que eu estou escolhendo fazer aquilo, e que quando eu não tenho essa percepção clara, é muito fácil eu me enganar e achar que eu não escolho, que não me resta outra alternativa, que alguém está escolhendo por mim. E aí a minha vida fica em compasso de espera, porque só me resta torcer que o outro mude, que ele faça alguma coisa diferente para atender aquilo que eu preciso. E aí eu tô ali, terceirizando a minha felicidade, sentadinha na poltrona da familiaridade, esperando que a vida mude ou que o outro mude. E se o outro não muda e a vida não muda, eu fico infeliz. Então vamos olhar para essa situação, dessa perspectiva dessa minha amiga, tá? Que tem necessidade de muita conexão social
está em casa, mas não está claro para ela que ela escolhe estar em casa e que está disponível sair para a rua. Que qualquer escolha que ela tem aqui vai ter ônus e bônus. Ou seja, se eu escolho isso, eu ganho tal coisa, tenho tal benefício, porém abro mão de outra coisa. E o que está dentro de nós, muitas vezes? O que a gente chama de hierarquia de necessidades. Ou seja, coisas que pra gente, naquele momento, são mais importantes. Naquele momento, aquela necessidade para ela é mais importante. Por essa falta de consciência, de autorresponsabilidade, de clareza que ela está contribuindo para ter essa percepção, ela está comunicando para ela mesma que ela está numa prisão. Então, olha só, junto com o que a gente já viu ontem, com o que nós estamos vendo aqui hoje, porque tudo isso tem a ver com a CNV, para que eu consiga me comunicar melhor, ter melhores relacionamentos, entender que a minha vida vai ser mais maravilhosa, promover uma vida mais maravilhosa para o outro, eu tenho que perceber que eu contribuo para isso. Se tem alguma coisa na vida que eu estou me queixando hoje, existe uma contribuição minha. Ou eu estou fazendo algo, ou estou deixando de fazer alguma outra coisa para mudar essa realidade. E isso inicia muitas vezes com os nossos diálogos internos. Então eu quero te mostrar todo esse ciclo aqui, tá? Pensamento, emoção, comportamento, resultado. Imagina o seguinte, se eu estou comunicando para mim que a minha vida, a minha casa é uma prisão, faz sentido para ti que é possível que eu visite emoções como, por exemplo, angústia, estou me sentindo presa, tristeza, a minha vida agora está muito difícil, está muito complicada, raiva, isso não é justo, e outras coisas que talvez tu possa visitar. Medo! E agora, será que nunca mais na minha vida eu vou poder ter minha vida na minha mão e poder fazer as coisas que eu gostaria e sair o quanto eu gostaria e conviver com as pessoas que eu gostaria? Medo de adoecer, né? De perder minhas conexões, enfim. Casa, prisão, medo. O medo vai te pedir, e depois eu quero fazer uma analogia com os relacionamentos, tá? Medo vai te pedir um comportamento. Geralmente o medo vai pedir pra gente instintivamente. Paralisia. Fico estagnado, não me mexo mais. Ataque. Tenho que fazer alguma coisa, né, pra resolver essa situação. Fuga. Deixa eu fugir disso que tá me assustando. E aí o meu resultado provavelmente seja um resultado de se eu atacar, eu vou trazer uma energia de mais raiva, de estresse, de desarmonia, né? Se eu paralisar, minha vida fica estagnada. E se eu fugir disso tudo, talvez, né, eu não prospere do jeito que eu gostaria também, ou eu tenha uma experiência onde a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha segurança, meu senso de capacidade vai pagar esse preço. Então, olha aqui o que eu quero te mostrar. Se eu mudo esse pensamento, ao invés de entender que a minha casa é uma prisão, e eu começo a perceber a minha casa como um lugar de segurança. Se eu percebo a minha casa como prisão, a minha necessidade, que é minha e que é tua, de todo mundo que está aqui conosco, porque as necessidades humanas são universais, quer dizer que aqui, na China, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, no Brasil, em Maceió, aqui em Garopaba, onde eu tô, né? Nós temos essa necessidade, em maior ou menor grau, mas temos a necessidade de autonomia. Se eu percebo a minha casa como prisão, eu sinto que a minha necessidade de autonomia está sendo roubada de mim. Aliás, não está sendo preenchida. A minha autonomia está sendo lesada, está sendo desassistida, está doente, tá sentindo essa falta. Se eu mudo esse diálogo interno, ou seja, se eu começo a ter mais gestão sobre os meus pensamentos, entendendo que eu sou autorresponsável pela experiência de vida que eu vou ter, eu contribuo para a experiência de vida que eu vou ter. E eu percebo que a autorresponsabilidade está a meu favor e não contra mim, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, eu começo a perceber que se eu posso me dedicar a fazer essa mudança de pensamentos. E aí eu vou para um lugar de novo de curiosidade, falamos sobre isso ontem. E o que mais a minha casa poderia representar para mim? Será que a minha casa poderia representar para mim um ambiente seguro? Porque olha que coisa mais linda. Minha casa é prisão, tô sem autonomia, tô com uma escassez de preenchimento de necessidade. É só um exemplo, outras necessidades podem estar acontecendo aqui. Olha só, escolhi ficar em casa. Porque está à disposição que eu possa escolher sair para a rua. E se eu escolho sair para a rua, eu corro mais risco.
Então eu estou tomando uma decisão de ficar em casa, sem consciência, para atender a minha necessidade, quem sabe, de segurança e integridade física, para que eu não adoeça. E quando eu tenho essa percepção, essa autoconsciência sobre a minha autorresponsabilidade na escolha que eu fiz, que é ficar em casa, aumenta as minhas chances de perceber a minha casa de uma outra maneira. Ao invés de enxergar como uma prisão, eu posso enxergar esse lugar como um lugar seguro, como o meu espaço sagrado, como um lugar onde eu estou protegida. E olha como muda a nossa percepção. Prisão e espaço seguro. Lugar sagrado. Lugar de cuidado, de autocuidado. Se eu percebo a minha casa como um lugar seguro, como meu ninho, como meu ambiente, né, que vai me garantir segurança e saúde, por exemplo, faz sentido para ti que eu vou visitar outras emoções? Talvez eu visite uma emoção de alegria, talvez eu visite gratidão. E a experiência de vida que eu vou ter a partir dessa percepção vai ser completamente diferente. Eu posso sentir medo e posso sentir gratidão. O mesmo acontece, por exemplo, para pessoas que estão na linha de frente. Eu atendo, né? Quero que vocês saibam que eu atendo, um dos meus maiores clientes é uma empresa, que é uma operadora de planos de saúde e que também tem um hospital. E eu tenho processos de coaching, onde eu atuo como mentora, né, para o grupo de coordenadores, entre eles coordenadores de UTI, por exemplo, né, de centro de unidade de terapia intensiva. Então vocês imaginam que o pessoal que está vivendo hoje uma situação bastante complexa, né, de estar na linha de frente. Não é só o pessoal do hospital, são várias pessoas que estão trabalhando, indo para o seu trabalho todo dia, enquanto outras pessoas podem estar na sua casa. Muita gratidão, inclusive, né, para todas essas pessoas que estão movimentando toda essa vida, cuidando da gente. Mas o que eu quero chegar com esse exemplo para ti agora é o seguinte: se tu é alguém da linha de frente que está aqui, tu sai para trabalhar, tu também pode lembrar, e agora eu lembrei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Vocês sabem que ela fez um trabalho extraordinário, né? E uma das coisas que as pessoas perguntavam para ela é como é que ela se preparava para ir para essa linha de frente, em lugares com muita necessidade de cuidado, com pouca estrutura de saneamento básico, tratando de doenças das pessoas, e ela respondia que ela ia para a linha de frente com amor, água e sabão. Por que eu estou querendo te mostrar isso agora? Porque dependendo também da tua energia, da vibração energética das tuas emoções, tu vai aumentar ou diminuir a tua imunidade, tu vai te colocar em maior ou menor risco de adoecer. Porque dependendo da energia que nós estamos, das emoções que nós estamos vivendo naquele momento, nós vamos ter uma experiência de vida diferente. E o nosso convite é que, com o suporte da comunicação não violenta, tu consiga promover essa melhor experiência de vida para ti e para todos que convivem contigo. Porque se tu estiver melhor, tu vai ter uma melhor relação com teu filho, tu vai ter uma melhor relação com teu marido ou com a tua esposa, tu vai ter uma melhor relação com teu gestor, com o síndico do teu prédio, com quem for, com a tua sogra, né, com teu melhor amigo. E aí, gente, a comunicação não violenta, como ela nasce da intenção, a intenção tem a ver com os pensamentos que nós estamos alimentando, com as emoções que nós estamos visitando. Então, se tu tá com alguma questão que tu precisa resolver no teu relacionamento, que tu gostaria de expressar melhor aquilo que tu precisa, para que tu consiga ter do outro, quem sabe, maior possibilidade dele se sentir desejoso, convidado a atender a tua necessidade. Se tu quiseres te conectar melhor com o outro, porque naquela hora tu tá com uma raivinha, tu tá incomodado, tu tá julgando, tu tá criando, né, informações a respeito de que aquilo que aquela pessoa não tá fazendo não é legal, tu precisa contribuir para esse processo. Ele não vai acontecer sozinho. Ele vai ser mais veloz, ele vai ser mais potente, ele vai ser mais frutífero, vai ser mais pacífico, vai ser mais maravilhoso se tu entrar com 100%. E aí eu quero te trazer um conceito importante aqui. Nós estamos com 307 pessoas aqui hoje, né, neste momento, sem contar as visualizações que vão acontecer aqui. O que eu quero te trazer aqui é muito valioso, muito importante, muito significativo para te virar essa chave de portal e ter uma experiência de vida mais maravilhosa. Perceber com clareza, né, que se tem alguma coisa que tu está fazendo na tua vida hoje, que está dando o resultado que tu gostaria, tu merece esse reconhecimento. E esse reconhecimento começa a partir do auto-reconhecimento, a partir de ti. Tu conseguir valorizar isso como uma conquista.
Parar de olhar as coisas que tu conquista na vida como sorte e entender como merecimento. Perceber que se aquilo chegou para ti, em algum momento, tu contribuiu para aquilo acontecer. Por que é importante fazer esse processo? De novo, a autorresponsabilidade. A gente vai fazer para as duas polaridades. Para as coisas que estão bem na minha vida e que eu estou satisfeito, e para as coisas que eu preciso melhorar. As coisas que não estão atendendo a minha expectativa. Quero olhar para cá primeiro. As coisas estão indo bem. Tem coisas para te agradecer. Tem gratidão para te promover. Pela tua vida, pelas pessoas que estão contigo, pela experiência que tu está tendo nesse momento. Quando tu consegue olhar com gratidão para essas coisas, tu consegue também dar um passo importante para olhar essa situação como merecimento teu. E perceber que é algo que tu fez para contribuir para esse resultado. E aí tu começa a desenvolver dentro de ti um recurso que é contribuir para atender a tua necessidade de apreciação, de autoapreciação, de amor próprio, de autoestima, de perceber que tu é uma pessoa que vale a pena, que tu também faz coisas boas, né? Agora, quando há alguma coisa que não está funcionando bem, nós vamos destravar possibilidades de colher novos resultados quando a gente perceber que também estamos contribuindo para esse resultado. Quando eu faço processos, por exemplo, de mentoria, né, ou de coaching, principalmente no ambiente corporativo, né? Vou trazer um exemplo do ambiente corporativo agora, eu que falei de mãe e filho, para poder contemplar todo mundo aqui, porque boa parte das pessoas que estão aqui hoje também são profissionais. Quando a pessoa me contrata, né, Renata, eu preciso da tua contribuição, eu quero desenvolver formas de me comunicar melhor, eu quero desenvolver uma possibilidade de influência maior, eu tenho coisas que eu quero trazer, mas eu não consigo escolher a melhor forma de expressar, às vezes eu quero dizer uma coisa, a pessoa entende outra coisa, eu não consigo dizer exatamente o que eu preciso, às vezes eu estou irritado e aí eu acabo sendo agressivo e não sei por que eu ajo dessa maneira e como é que eu poderia fazer de um jeito diferente. Uma das coisas que eu digo para as pessoas é o seguinte: presta atenção quando tu tá terceirizando isso. Quando tu tá dizendo que é o teu marido que não é legal, a tua sogra que não te trata bem, o teu pai e a tua mãe que não te criaram da melhor forma, o teu gestor que é injusto contigo. Porque, gente, toda vez que nós olhamos para aquilo que a gente precisa, de uma maneira que nós projetamos a responsabilidade no outro, eu já vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Te peço um voto de confiança aqui. Toda vez que a gente projeta, é o meu gestor que não é justo, o meu gestor está sendo injusto comigo, a empresa que não me reconhece, o meu marido que é grosseiro comigo, isso soa como uma reclamação? Vamos juntar com aquilo que eu falei lá no início dessa live para quem está chegando agora, porque a gente está com mais gente agora que não estava antes, está crescendo o número. Toda reclamação que nós fazemos ou que nós escutamos de alguém, essa reclamação representa uma necessidade que a gente tem que não está atendida naquele momento. Nós estamos com alguma falta dentro de nós, alguma coisa não está legal. E às vezes eu não estou conseguindo expressar isso, não estou conseguindo compreender, não estou conseguindo entender e muito menos transformar isso num pedido. Então olha o seguinte, vou dar um exemplo agora para tentar trazer essa estrutura. Eu sou uma pessoa que estou reclamando do meu gestor. Meu gestor é injusto comigo. Tá? Essa pessoa chegou para mim, Renata, eu preciso da tua ajuda porque eu quero mudar de empresa, meu gestor não é justo, a empresa não me dá oportunidade de crescimento, eu quero mudar de marido, meu marido é grosseiro comigo, né? Eu não estou conseguindo me relacionar com meu filho, seja a situação que chega para mim. Meu gestor é injusto comigo. Tem cara de reclamação, certo? Tô achando que esse cara tá fazendo alguma coisa errada, ele não tá fazendo do jeito certo. Por que eu tô com essa percepção? Porque alguma coisa importante para mim não está acontecendo nessa relação. Uma hipótese que a gente vai construir agora. Se eu acho que o meu gestor é injusto, vê se faz sentido para ti que essa pessoa talvez tenha mais necessidade de ser apreciada pelo gestor. Ela gostaria que esse gestor admirasse mais o trabalho dela. Talvez ela tenha uma expectativa de receber mais reconhecimento, de ser mais valorizada nessa relação. Mas como ela está olhando pela perspectiva da vítima e não pela perspectiva da pessoa que tem autorresponsabilidade, ela está olhando para o que o gestor não está fazendo, ao invés de olhar para a necessidade dela. Então ela projeta, ela terceiriza a felicidade dela. E a gente faz isso às vezes nas relações com filho, com marido, com pai, com mãe.
né? Que é entender o seguinte, o outro tá errado, eu tô jogando aquele jogo de ontem, lembra do certo e do errado? Ao invés de jogar o jogo de como tornar a vida mais maravilhosa, estou me conectando mais com os julgamentos e estou entendendo que os meus julgamentos são verdade para mim. Não estou tendo curiosidade de investigar, pensar sobre. O que será que o outro está sentindo? O que será que o outro precisa que está fazendo ele agir dessa forma? O que será que eu sinto e o que será que eu preciso que está me levando a ter essa percepção de que o meu gestor não é justo comigo? Se ao invés de olhar com essa lente, meu gestor está errado, ele tinha que me reconhecer, eu sou uma pessoa incrível, e eu começo a me questionar. Se eu estou achando que o meu gestor é injusto comigo, já aprendi, a CNV me emprestou esse recurso, que essa reclamação está tentando me dizer alguma coisa. Está tentando me falar de uma expectativa que eu tenho. Está tentando me mostrar que alguma coisa importante para mim não está acontecendo nessa relação. Curiosidade, o que será que eu gostaria que acontecesse nessa relação? Se eu acho que ele é injusto comigo, eu estou sentindo isso porque eu tinha uma expectativa que ele me reconhecesse mais. Eu gostaria de ser mais valorizado. Quando eu estou no papel da vítima, me distanciando da autorresponsabilidade, olha o que acontece comigo. Minha vida trava, ela fica estagnada, porque ela entra em compasso de espera. Só me resta torcer, rezar, pedir que o meu gestor, de madrugada, né, se transforme numa outra pessoa, tenha um insight fenomenal e o outro dia na empresa, ou quem sabe numa reunião online, ele me reconheça. E aí a minha felicidade está terceirizada. Eu estou deixando que a minha necessidade de alegria, de paz, de harmonia, de ser apreciado, de contribuir para essa empresa, para esse time, né, para essa experiência, para a minha carreira, ela possa ser resolvida pelo gestor. E aí o que acontece? Nós não declaramos o que nós precisamos. Eu não tenho a conversa com o gestor para dizer para ele que para mim é importante ser mais reconhecido, que eu tenho necessidade de ser reconhecido, que eu gostaria de ser mais valorizado. Eu não vou para esse lugar de perguntar a ele o que precisaria acontecer, qual é a competência que eu preciso desenvolver, o que é alguma atitude, alguma ação que eu preciso apresentar. E olha, gente, eu estou dando um exemplo de trabalho, mas eu quero que tu leve isso também para a tua vida pessoal, né? Que tu faça uma analogia, ou seja, que tu tente fazer isso da vida profissional, levando para a tua vida pessoal. Como é que isso pode acontecer no teu relacionamento com o teu marido, com a tua sogra, com a tua mãe, com o teu filho? Quantas vezes a gente não diz nessas relações o que a gente precisa? Por falta de percepção, inclusive. Falta de autoconhecimento, de olhar para dentro da gente e perceber. Quando eu estou reclamando disso, é porque tal coisa precisaria acontecer para eu ficar bem. Começa a te perguntar isso já desde agora. O que precisaria acontecer agora para eu ficar bem? Porque pode ser uma grande pista para te poder entender qual é a coisa que tu precisa, qual é a necessidade que está dentro de ti e o que tu precisaria solicitar para ti mesmo. Porque às vezes é pra gente. Calma, respira, pensa, né? Às vezes é pro outro. Pedir pro outro alguma coisa, para que o outro possa também escolher se ele pode nos entregar. Quando a gente não faz esse movimento, qual é o risco que a gente corre? Além da minha vida ficar estagnada, esperando que o meu gestor mude e passe a me reconhecer no dia seguinte, eu fico com uma expectativa que ele adivinhe que eu preciso disso. E começo a me comportar muitas vezes como se ele soubesse, mas não estivesse entregando isso que eu preciso. E aí qual é o risco que a gente corre? Um deles é que a gente começa a ficar com raiva dessa pessoa. Que nós podemos começar a desenvolver uma hostilidade. Começamos a entender que essa pessoa está errada, a entender que ela não merece a nossa dedicação. E aí a gente corre um risco, inclusive, de boicotar, sabotar a nossa prosperidade. Porque quando a gente acha que o outro não é justo conosco, o risco que nós corremos é ficarmos estagnados com a emoção da raiva. Porque um dos gatilhos da raiva é a percepção de injustiça. Se o meu gestor não é justo comigo, ai que raiva que me dá. E aí o que acontece quando eu não tenho essa consciência? A raiva, ela vai naturalmente desencadear um comportamento instintivo. O que pode ser um caminho, né, para quando eu sinto raiva? Sinto raiva para poder extravasar essa raiva, ao invés de transformá-la em potência, porque ela está a serviço de me mostrar alguma coisa. Né? Eu estou com uma necessidade que não está atendida. Como ela não está atendida, eu estou frustrado, estou sentindo raiva. Quando eu não consigo entender essa dinâmica, um comportamento que a raiva pode me pedir instintivamente, automaticamente, pela falta de consciência, é a vingancinha.
A agressividade. Então, o que muitas vezes a gente faz sem perceber? Ai, que ódio, ele não está me reconhecendo, pois então agora também não vou me dedicar. Vou atrasar um trabalho, não vou cuidar dos insumos da empresa. Coisas que a gente faz muitas vezes sem perceber, que é o desengajamento. E o desengajamento não acontece só na relação profissional, ele acontece também nas nossas relações pessoais. Quando a gente deixa de colocar energia na relação com as pessoas com quem a gente convive, porque nós já não acreditamos que aquela relação tem a possibilidade de transformação. O meu desafio aqui, e a principal entrega que eu quero fazer para ti, é justamente tu perceber que sim, existe possibilidade de transformar um resultado em uma relação. E isso começa a partir de ti, não começa a partir do outro. Então tu precisa entender que tu tem que dar um passo para contribuir para que tu tenha a experiência mais maravilhosa que tu deseja, para que tu possa sair do lugar de esperar que o outro mude. Então, quando eu começo a perceber isso, caramba, tenho a percepção que o meu gestor é injusto comigo, ou que meu marido é injusto comigo, ou que meu filho está injusto comigo, ou que minha sogra não é justa comigo, minha mãe, e eu começo a me perguntar, o que eu gostaria que acontecesse aqui para eu me sentir bem? Bom, eu gostaria de ser mais reconhecido aqui. Se eu tenho autorresponsabilidade, depois dessa percepção, identifiquei minha necessidade, eu preciso ser mais apreciado, quero que a pessoa me mostre que eu faço diferença aqui dentro, quero me sentir contribuindo mais, por exemplo, né? Então, quero saber se eu contribuo aqui como eu gostaria, ou como eu imagino, ou como eu quero contribuir, e eu preciso de um feedback do outro. Quando eu percebo que essa necessidade é minha, e eu desligo o botãozinho, meu gestor é errado e a certa sou eu, desligo o botãozinho de eu não merecia passar por isso, ai, como a vida é injusta comigo, que é um lugar de vitimização, e eu ligo esse botãozinho aqui do certo e errado e começo a perceber como eu me sinto frustrada. Por quê? Porque para mim é muito importante ser apreciada e poder saber o quanto eu contribuo. E aí o que eu tenho essa percepção, caramba, como é que eu estou contribuindo para me sentir dessa forma? O que eu poderia fazer de diferente para poder me sentir de outra maneira? E isso pode abrir possibilidades de ação, gente. Isso vem, né? Se tu está curioso, meu Deus, onde é que ela tira essas coisas? E essa questão de autorresponsabilidade eu estudei muito quando eu fiz a minha formação em coaching ontológico, tá? É uma forma, uma metodologia de coaching. E aí o que acontece nesse processo? Eu me dou conta de que se eu tenho necessidade de valorização e reconhecimento, né? O que eu poderia fazer para ter a valorização e o reconhecimento que eu quero, que eu preciso, que eu desejo, que eu mereço? Quem sabe, quando eu faço essa pergunta, eu começo a encontrar estratégias para atender a minha necessidade. Ou seja, formas, meios, caminhos, o como. Quando eu percebo que eu sou autorresponsável, o que tu ganha de brinde, de benefício, de maravilhoso na tua vida, é que tu começa a destravar ideias para poder resolver a tua questão e contribuir para ter a tua necessidade atendida. Se eu paro de olhar o meu gestor como injusto, meu marido como injusto, ou seja, quem for, e começo a perceber que eu preciso ser mais valorizado, eu começo a me perguntar o que eu poderia fazer para ser mais valorizado. Talvez sentar com o meu gestor e dizer para ele, olha só, ou ligar para o meu gestor e dizer, cara, para mim é muito importante crescer aqui na empresa e para mim é muito importante saber, né, se eu estou alinhado com as suas expectativas e com as expectativas da empresa em relação ao meu trabalho. Então eu queria te escutar. Para mim é muito importante te escutar. Eu quero saber, né, no que tu entende que eu estou acertando, no que tu entende que eu estou entregando, no que tu entende, o que tu entende que é o meu diferencial aqui, no que eu estou alinhado com a empresa e com os planos de futuro da empresa. E também gostaria de saber do que eu preciso me desenvolver. No que tu entende que eu não estou preparado e pronto ainda? Quais são as competências que eu preciso desenvolver em mim para poder conquistar aquilo que eu gostaria? E aí a tua vida sai do compasso de espera e tu dá um passo rumo à abundância e à tua prosperidade. Aí rumo à tua vida mais maravilhosa. A partir de perceber que tu pode contribuir para todo o resultado que tu tem. Quando as pessoas me procuram para desenvolver, por exemplo, habilidades de liderança, uma das perguntas que eu faço, que às vezes dá aquela travada, é: como é que tu está contribuindo para o resultado do teu time hoje? Como é que tu estás contribuindo para aquilo que tu reclama do teu time? O que tu poderia fazer de diferente para ter um resultado diferente? Qual é o resultado que tu gostaria de ter? Qual é o melhor caminho que tu precisa construir? Para que tu aprenda, depois, a partir da estrutura da comunicação não violenta, a declarar tudo isso para o outro.
a verificar o entendimento do outro, a aumentar tuas chances do outro se conectar contigo, a partir da tua própria autoconexão, que é tu te conectar contigo. Sair desse piloto automático, de viver a vida a partir do incentivo, do impulso, do estímulo que tu recebe do outro. Que o outro estimula, tu vai lá e responde na mesma moeda. Não é tu, é tu que está respondendo, mas é o teu cérebro reptiliano. O que quer dizer isso, esse palavrão? Quer dizer que tu está agindo no piloto automático, motivado por um instinto de sobrevivência, é a tua fisiologia que está respondendo. Mas tu tem a possibilidade de responder também de uma maneira mais estratégica. Só que isso só vai acontecer com atenção plena. Então, uma das coisas que acompanha muito a comunicação não violenta é a atenção plena. Mindfulness, por exemplo. Né? Tu poder ter aquele momento de pausa para poder te levar, te conduzir para aquele momento de presença integral, para poder fazer uma intervenção que não seja automática, que contribua para que tu te aproxime da escolha que vai te levar para ter um resultado mais próximo daquele que tu deseja. Quero te trazer um outro exemplo, já que hoje estou caminhando para essa questão de mais exemplos da vida profissional, porque a minha intenção é poder trazer exemplos que contemplem várias relações, né? Então, olha só, um cliente meu, isso aconteceu dentro de um cliente, tá? Da área corporativa, porque eu tenho clientes pessoa física e clientes pessoa jurídica. Então, as empresas às vezes me contratam para fazer treinamentos, processo de mentoria, de coaching, especificamente em liderança, em comunicação, né? E autorresponsabilidade, atitude protagonista. E aí, gente, o que aconteceu nesse processo? Uma das alunas tinha feito uma aula comigo, vamos imaginar que foi numa quarta-feira, tá? Sobre protagonismo, propósito e prosperidade, tá? Que a gente vou desenvolver um curso ainda sobre online, porque eu tenho esse trabalho no presencial. Provavelmente até o final do ano vai ter um lançamento do protagonismo, propósito e prosperidade, tá? Como é que a gente pode, a partir da atitude protagonista, de encontrar propósito, prosperar mais, além do de CNV. E aí, eu estava dando esse workshop nessa quarta-feira, passou uma semana, na outra quarta-feira nós tínhamos um outro módulo, tá? Sobre um outro tema. Acho até que era comunicação não violenta. E quando voltou na outra quarta-feira, sempre abre um espaço, né, pra gente conversar sobre o que tu fez de diferente da quarta passada até aqui. E aí uma das participantes trouxe um exemplo que eu quero contar pra ti, porque ele cabe direitinho pra gente enxergar essa questão da autorresponsabilidade e como muda a nossa experiência de vida, porque isso é pré-requisito pra comunicação não violenta, tá? Porque se tu tiver mais autorresponsabilidade na tua vida, tu vai parar de depositar a tua expectativa no comportamento do outro. E aí tu vai ter menos ressentimento pelo outro. E se tu tiver menos ressentimento, menos hostilidade, tu vai te comunicar com ele de um jeito diferente. E aí começa a amarrar tudo isso. A comunicação não violenta não é um método. Ela nasce do teu coração, da tua intenção. De como tu vai reagir, né, de uma maneira diferente. Tu vai sair, inclusive, né, do lugar de reação. Tu vai para um lugar de ação, escolhendo melhor como é que tu vai agir, né? E o método, a aplicação da CNV, ela vai ser um facilitador para te colocar a tua intenção em prática. É lindo demais. Então, olha só, eu sou muito empolgada com isso. O que ela contou? Ela chega nesse treinamento na quarta-feira seguinte e diz, eu quero contar para vocês o que eu fiz de diferente de quarta passada para cá. E aí, gente... Ai, desculpa, acho que eu fiz um barulho aqui, tá com o microfone perto quando engoli. Ela contou o seguinte, desta quarta, do primeiro módulo para esta quarta, ela fez aniversário. E aí eu vou falar como se eu fosse ela agora, tá? Gente, quero contar para vocês o que eu fiz de diferente. Da quarta passada para cá, eu fiz aniversário. E eu quero contar para vocês que, nos últimos anos, eu sempre ficava meio chateada no dia do meu aniversário aqui na empresa. Porque o meu gestor não me dava parabéns. E eu passava o dia inteiro esperando que ele me desse os parabéns. E aí chegava no final do dia, eu ia para casa muito incomodada, porque eu achava muito errado, né? Porque eu trabalhava com ele, trabalho com ele já há 2, 3, 4 anos, não me lembro quanto tempo. Trabalhava com ele, por exemplo, há 2 anos, e ele nunca tinha me dado parabéns. E todo dia aquilo acabava interferindo na qualidade do meu dia no meu aniversário. E eu ia para casa chateada. E eu me dei conta, naquele treinamento de quarta-feira sobre atitude autorresponsável, né, sobre autorresponsabilidade e atitude protagonista, que eu podia fazer uma coisa diferente esse ano. E que eu era corresponsável. E tinha uma parte dele, que era lembrar, né, de
enfim, anotar em algum lugar, colocar um lembrete no celular, colocar um post-it, sei lá o quê, do aniversário do time dele. Mas que eu também podia contribuir para ter um aniversário melhor esse ano. E aí eu comecei a me perguntar, como eu queria passar o meu aniversário esse ano? E eu respondi para mim mesma, ela contando que eu queria passar um aniversário mais feliz. E aí eu me perguntei, o que eu poderia fazer? Como eu poderia contribuir para ter uma experiência de aniversário mais feliz esse ano? E aí eu percebi, tô falando como se eu fosse ela, né? Que se ele me desse parabéns, provavelmente meu dia ia ser melhor. E aí eu me dei conta de me perguntar também se eu estava disposta a esperar e correr o risco dele me dar os parabéns ou não. E aí ela conta o seguinte, decidi fazer diferente. Sabe o que eu fiz, gente? Ela contou. Enchi balões, coloquei balões na minha estação de trabalho e quando ele chegou, eu me apresentei para ele e disse, eu tô de aniversário hoje. E aí, olha o que aconteceu, que coisa mais linda. Ele deu um abraço nela e disse, que coisa boa que tu me contou. Porque se eu descobrisse que era teu aniversário amanhã, eu ia ficar muito chateado de não ter te dado os parabéns. Então, esse é um exemplo que eu amo. Porque é um exemplo que nos mostra essa diferença de movimento pela tomada de consciência da autorresponsabilidade e como, quando eu percebo isso, eu posso dar um passo para tornar minha vida mais maravilhosa. E se eu faço isso, eu também torno a vida do outro mais maravilhosa. Porque quando ela vai lá e diz, eu tô de aniversário, e ele abraça dizendo que coisa boa saber disso, que eu ia ficar muito chateado se eu ficasse sabendo disso depois, de não ter te dado parabéns, né? O que pode acontecer nesse processo? Ele acaba também tendo uma experiência melhor. E a partir dali, ela traz esse exemplo. Eu tenho que pegar um dia um depoimento dela, o nome dela é Vivi, tá? Para poder colocar, porque é muito lindo escutar ela contar a respeito disso. Porque ela teve um dia completamente diferente naquele dia em que ela tomou uma atitude para poder colher da vida a experiência que ela gostaria de ter naquele momento. Então, quando ela faz isso, ela tem um efeito cascata, um efeito dominó. Existe um impacto da mudança de atitude dela em relação a todas as pessoas com quem ela convive. Oi, Beta! Porque se ela está fazendo esse movimento, não só a experiência de vida dela naquele dia fica mais alegre, atende uma necessidade de apreciação, né? Como também a dele e das pessoas que estão ali naquele departamento. Porque se ela está se sentindo mais alegre, ela vai ter um outro tipo de interação com as pessoas. E a pessoa que tem ponto de contato com ela, se ela é melhor atendida, melhor tratada, melhor acolhida, ela sai dali e vai ter contato com uma terceira pessoa de uma outra forma, porque ela vai levar um outro tipo de energia, um outro tipo de emoção nessa relação. Que bom, Tânia, te escutar aqui, te ler aqui, né? Entendendo que faz sentido. Tá? Então, olha só, eu vou ler, que são 12 minutos para as 9. Eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa muito, enfim, muito essencial que precise ser trazida aqui, porque hoje eu quero garantir que eu termine essa live, gente, 2 minutos antes, tá? Porque algumas pessoas me escreveram dizendo que foi como terminou muito em cima da hora, foi isso que desencadeou que a live não possa ter sido salva. Embora eu faça várias lives, tenho milhares de lives já aqui, desde março principalmente, nunca tinha me acontecido e eu quero garantir que não aconteça de novo. Pelo menos a minha parte, que já que me deram essa dica, eu vou honrar. Então vou dar uma passadinha aqui para dar uma olhada. Estou percebendo maior procrastinação. Está surgindo aqui alguma coisa de procrastinação. Flávia e outras pessoas que estão trazendo. Sim, também estou percebendo algumas coisas que surgiram aqui em relação ao medo. Ah, Juliana, tu estava em Garopaba no final de semana, eu tomei a decisão de passar esse período aqui. Se a coisa continuar como tá, acho que eu fico aqui até março, né? Porque meu filho está tendo aulas online. Porque, enfim, tá mais tranquilo aqui. Eu tô numa prainha, gente, pequenininha, chamada Praia da Barra, que é muito mais tranquila, então tem pouquíssima interação, assim, né? Enfim, fluxo, passo mais tempo em casa. Daí, por estar em casa e não estar no apartamento, tem um pátio. Mas olha só. Procrastinação, quero falar um pouquinho sobre isso, tá? A procrastinação é quando a gente deixa as coisas para depois, tá? Muitas coisas podem estar desencadeando a procrastinação. E tem muitos profissionais que falam sobre procrastinação, né, de uma forma mais completa até do que eu vou trazer aqui. Mas como surgiu procrastinação logo depois de um comentário sobre medo,
tá? Eu quero falar sobre isso, porque eu acho que eu vou conectar a procrastinação com medo. É isso que eu vou fazer agora, tá? Gente, todas as emoções que nós vivemos, entre elas o medo, elas estão a serviço de atender uma necessidade nossa, tá? Se eu sinto medo, é porque alguma coisa importante pra mim pode ficar em risco dependendo da decisão que eu tomar, tá? Então, quando eu tenho esse olhar de que, cara, se eu fizer isso aqui, pode ser que tal coisa aconteça, para não pagar o risco, né, para não correr esse risco de tal coisa de repente acontecer, pode ser que eu acabe jogando a minha vida, essa decisão para daqui a pouco. Então, o medo pode ser um dos fatores que bloqueia a agilidade da decisão, né? Então, eu acabo deixando as coisas para depois. Eu tenho percebido que tem acontecido várias pessoas com quem eu falo, assim, inclusive amigos pessoais, né? Que estão sentindo também esse aumento da procrastinação nesse momento de vida, né? Que a gente está vivendo agora. Alguns por várias razões, né? E uma delas pode ser também essa percepção de que pode ficar para amanhã, porque afinal de contas, né, a gente sabe que a gente não vai sair dessa situação assim tão rápido quanto a gente gostaria, quanto nós gostaríamos que acontecesse. Então, eu vou te trazer algumas questões, algumas perguntas de expansão, ou seja, para aumentar a tua consciência, a tua busca de respostas dentro de ti, para que tu possa, quem sabe, encontrar caminhos para atender essas necessidades. O medo está a serviço de te proteger. Então, o medo muitas vezes está a serviço de atender uma necessidade de segurança. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é: o que eu faria se eu não tivesse medo? Essa pergunta vem de um livro, já tem muitos anos, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Alguns de vocês talvez tenham lido. O ratinho está lá procurando um caminho, né, perdido num labirinto. Tem um que está lá sentado esperando, a vida, acabou a comida, não posso fazer nada a respeito. Ai, que medo de andar no labirinto. E o outro resolve se arriscar. E ele vai criando uma estratégia. Ele vai colocando, sei lá, umas marquinhas ali no caminho, tipo Joãozinho e Maria, para conseguir saber o caminho de volta, até que ele descobre um estoque de queijo para os dois sobreviverem. E ele vai colocando lembretes. O que eu faria se eu não tivesse medo? Essa pergunta é uma pergunta poderosa, porque ela pode contribuir para que tu encontre uma resposta sobre o que tu poderia fazer para tentar, quem sabe, desbloquear essa emoção. Se eu não tivesse medo, eu faria tal coisa. Ótimo, já tem uma resposta. Tu já sabe o que tu precisaria fazer, ou o que tu gostaria de fazer. Tu pode fazer uma próxima pergunta para ti, tá? Que é, quem sabe, o que precisaria acontecer para eu me sentir mais seguro. Porque quando eu respondo o que precisaria acontecer para eu me sentir mais seguro, talvez eu encontre essa estratégia. Deixa eu ir marcando o caminho, deixa eu colocando cartazes para eu saber fazer o caminho de volta. Se eu souber que eu vou saber fazer o caminho, eu vou me sentir mais seguro. E aí então, tu pode começar a criar um caminho também para que tu consiga trabalhar esse processo, tá? Então, o que precisa acontecer para eu me sentir seguro te leva para um lugar de solução e de abundância, né? Então, a partir dessa resposta, tu começa a construir, quem sabe, alguma estratégia. Então, se tu tá procrastinando, é importante que tu comece a fazer uma autorreflexão sobre o que será que tá te impedindo. Então, uma outra pergunta poderosa é: o que tá me impedindo de fazer esse movimento? E aí, pra gente voltar pro nosso tema aqui, né, que é a autorresponsabilidade ligada à comunicação não violenta, se tem alguma coisa nos teus relacionamentos hoje que não tá como tu gostaria, meu convite para ti, né, é que tu pare para olhar primeiro como tu gostaria. Qual é a experiência que tu gostaria de ter? Qual é a experiência que tu gostaria de promover? O que tu poderia fazer de diferente para que tu pudesse te aproximar de ter esse resultado nesse relacionamento? O que tu precisaria pedir para essa pessoa? O que tu precisaria pedir para ti mesmo? Às vezes é mais autocontrole, às vezes é mais paciência, às vezes é mais calma, né? Às vezes é mais escuta, às vezes é mais empatia. O que tu precisa, o que tu poderia fazer? E o que tu precisaria, quem sabe, solicitar? Como tu tá contribuindo para isso, né? Porque quando a gente começa a olhar a partir do que a gente deseja, nós temos isso como um foco, como um propósito, como um objetivo. E tendo esse objetivo claro, qual é a experiência de vida que eu quero ter e promover para o outro, e o que é a vida mais maravilhosa para mim? Porque se nós parássemos aqui 327 pessoas, 28 comigo, e nós nos perguntássemos para cada um de nós, né, o que é a vida mais maravilhosa, essa resposta pode ser diferente para cada um de nós.
né? Então, ela pode ter grau ou intensidade diferente para cada um de nós. Então, quando a gente se pergunta a respeito disso, nós podemos começar a buscar, né, mais respostas e mais autoconhecimento para que a gente consiga aprender a nos comunicar melhor. Porque se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter uma experiência diferente, vamos gerar uma experiência diferente, vamos conseguir atender melhor as nossas necessidades, vamos conseguir, quem sabe, contribuir para que o outro tenha uma experiência melhor. E se isso acontece, a nossa vida também melhora, nós também nos beneficiamos, porque nós nos beneficiamos da certeza de que fizemos diferença na experiência de vida do outro. Então, gente, a última entrega que eu quero fazer agora, tá? É a seguinte. Ai, gente, tô vendo tantas pessoas, Maristela, que é a Fernanda, né? Enfim, é o seguinte, precisamos ressignificar a questão de responsabilidade, tá? Porque muitas vezes nós fugimos de assumir a autorresponsabilidade, porque nós temos essa questão cultural que a gente herdou de muitos e muitos e muitos séculos atrás. Já falei um pouquinho sobre isso ontem, de que quando a gente assume responsabilidade por alguma coisa e não dá certo como a gente gostaria e acaba acontecendo algo que é percebido como um erro, na nossa realidade, isso pode levar a uma punição, a uma advertência, a uma penitência. Então, às vezes, isso nos leva a ter medo de assumir responsabilidade pelas coisas. Meu convite para ti hoje é que tu procure enxergar isso de uma maneira diferente, que é a forma de tu mudar o teu resultado depende da tua percepção de responsabilidade, de tu assumir que tu pode fazer algo diferente. Se a gente não tem essa percepção... Gente do céu, entrou uma ligação. Se a gente não tem essa responsabilidade, essa percepção sobre a autorresponsabilidade, o que pode acontecer é que a nossa vida vai ficar estagnada. Então, a autorresponsabilidade, ela está a nosso favor, porque é a partir dela que a gente vai encontrar alternativas que possam contribuir para a nossa melhor experiência. Gente querida, preciso salvar essa live, faltam 2 minutos para ela terminar, então eu preciso encerrar agora. Quero dizer para vocês o seguinte, estou ficando um pouquinho inquieta porque eu tenho muita necessidade dentro de mim de contribuição e tenho muita necessidade também de poder responder as questões para vocês, porque eu quero contribuir para vocês terem uma vida mais maravilhosa. Só que dentro dessa aula, como surgem muitas coisas para poder dar conta de todo o conteúdo que é importante para fazer uma entrega para ti, mais consistente, mais profunda, de mais conteúdo, eu não consigo, né, nesse momento responder os comentários. E estou vendo que está surgindo muita coisa aqui. Se alguma dessas coisas que surgiram aqui, escritas por vocês saírem sem resposta, né? Diante de tudo que a gente conversou, primeiro eu quero te dizer que ainda tem 2 dias, amanhã e quinta-feira às 8 horas, para a gente falar mais sobre esse assunto. Então pode ser que algumas dessas questões sejam respondidas amanhã ou quinta-feira. Caso contrário, manda um direct para mim, tá? Para que eu possa responder lá. Quero agradecer demais vocês estarem aqui. Quero dizer que eu desejo para vocês uma ótima noite e que a gente se encontra amanhã às 8 horas aqui para falar sobre o nosso terceiro tema relacionado à comunicação não violenta. Esta live deve ficar salva no IGTV e no YouTube, tá bom? Tô encerrando agora. Obrigada para todos vocês, queridos. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã.